Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao início de mais um curso aqui no nosso canal, que é o curso de Fundamentos de UX e UI Design, beleza? Disciplina essa fundamental se você quer, por exemplo, seguir na carreira de Web Design, de criação de sites, criação de lojas virtuais, de aplicações web e aplicações mobile, beleza? Ou até mesmo, na área aí de criação de automações, beleza? Então a gente vai inaugurando aí mais um curso gratuito aqui no canal, que é o curso de Fundamentos de UX e UI Design, beleza? Porém, antes da gente continuar, eu já vou pedir aí para que você já deixe aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e cursos novos aqui no canal, beleza? E em relação a esse curso, eu vou deixar a playlist dele no canto superior direito aí da sua tela, para que você tenha acesso a todas as aulas aí desse curso dentro de uma sequência lógica, beleza? Bom, galera, então vamos lá, Bom, nós vivemos em uma era em que as experiências valem mais do que os produtos em si. No passado, bastava que algo funcionasse. Hoje, é necessário que encante. Então, essa mudança de paradigma deu origem e força a uma disciplina que vem transformando a forma como nós interagimos com tecnologia, serviços e marcas, que é a experiência do usuário ou simplesmente UX, sigla para User Experience. Mas afinal, o que é UX, Por que ela é tão valorizada por empresas e profissionais do design? E como o design pode realmente criar produtos que melhoram a vida das pessoas? Então esse vídeo, ele mergulha fundo nessas questões, desmistificando o conceito de UX e mostrando como ele se conecta com o design, a psicologia, a tecnologia e o comportamento humano. Bom, o design cria produtos que melhoram a vida, Então, o design, ele não é apenas estética, Ele é propósito, função e impacto. A função primordial do design é resolver problemas e melhorar a vida das pessoas, seja por meio de um produto físico, uma interface digital ou um serviço. O design como resolução de problemas. Então, quando nós pensamos em design, muitos associam a algo bonito, No entanto, o bom design ele começa com empatia, que é compreender as dores, necessidades e desejos do usuário. Os designers observam, pesquisam e testam soluções até encontrar formas de tornar a vida mais fácil, eficiente ou prazerosa. Por exemplo, um aplicativo de transporte urbano não é apenas um produto tecnológico. Ele responde a um problema cotidiano, que é a dificuldade de deslocamento nas grandes cidades. O design, nesse caso, ele não está apenas na interface, mas em toda a experiência de solicitar um carro, acompanhar o trajeto e sentir-se seguro durante toda a viagem. A evolução do papel do design, Historicamente, o design ele passou de uma preocupação meramente visual, como no design gráfico, por exemplo, para um campo estratégico que molda comportamentos e interações. Hoje falamos em design thinking, service design, interaction design e, claro, user experience design. Áreas que se unem para entender o ser humano e criar experiências significativas. O foco não está mais no produto em si, mas na experiência completa que ele proporciona. Um smartphone, por exemplo, só é bem sucedido quando o usuário sente prazer ao usá-lo, entende intuitivamente as suas funções e confia em sua eficiência.
A experiência do usuário, uma definição, né? A expressão experiência do usuário, ela foi popularizada por Donald Norman, né? Um cientista cognitivo e engenheiro de design que cunhou o termo lá na década de 1990, quando ele trabalhou na Apple. Para Norman, User Experience engloba todos os aspectos da interação do usuário com a empresa, seus serviços e seus produtos. Bom, o conceito ampliado, né? A UX ela vai muito além de interfaces bonitas. Ela abrange emoções, percepções, comportamentos e respostas que surgem antes, durante e depois da interação com um produto ou serviço. Envolve, portanto, toda a jornada do usuário. Por exemplo, ao comprar online, a experiência do usuário não se limita ao momento em que ele usa o site. Começa com a busca do produto, passa pelo processo de compra, pagamento, recebimento e até pelo suporte pós-venda. O equilíbrio entre usabilidade e emoção. Uma boa experiência do usuário deve equilibrar usabilidade, que é a facilidade de uso, e a emoção, que é o prazer, a confiança, a identificação. Um aplicativo pode ser eficiente, mas se parecer frio e impessoal, o usuário pode abandoná-lo. Da mesma forma, uma interface visualmente encantadora, mas confusa, gera frustração. E o UX é o ponto de encontro entre razão e emoção. É quando o design toca o humano. Por que UX é importante? A importância da UX está diretamente ligada à competitividade e à satisfação do cliente. Em um mercado saturado de opções, o diferencial está na experiência que a marca oferece. O impacto nos negócios, né? Os estudos mostram que empresas que investem em UX têm maior retorno financeiro. Segundo a Forrester Research, cada dólar investido em UX pode gerar até $100 de retorno. Isso ocorre porque uma boa experiência aumenta a fidelização, reduz custos com suporte e melhora a percepção da marca. Além disso, produtos mal projetados geram frustração, devoluções e críticas públicas. Em um mundo conectado, onde a opinião de um usuário pode se espalhar em segundos, a experiência positiva se tornou uma poderosa forma de marketing orgânico. A relação entre UX e confiança. UX é também sobre construir confiança. Um site mal estruturado, lento ou confuso transmite insegurança. Já uma interface fluida, intuitiva e clara reforça a sensação de controle e credibilidade. A experiência de um usuário ao preencher um formulário de pagamento, por exemplo, pode determinar se ele conclui a compra ou abandona o carrinho. Pequenos detalhes como feedbacks visuais, textos explicativos e microinterações podem transformar a percepção de todo o sistema. A UX como diferencial humano na era da automação. Com a ascensão da inteligência artificial e da automação, o fator humano se torna ainda mais valioso. A UX garante que a tecnologia sirva às pessoas e não o contrário. Ela humaniza a inovação, garantindo que produtos digitais sejam empáticos, acessíveis e éticos. Aprender versus desistir. A experiência do usuário é, em grande parte, um campo de aprendizado. Todo produto digital impõe um certo esforço inicial de adaptação, mas há um limite entre aprender e desistir. A curva de aprendizado, né? Um bom design considera o tempo que o usuário leva para entender como algo funciona.
Então, quanto mais intuitivo for o produto, mais rápida será essa curva. Isso é fundamental em aplicativos móveis e sites, onde a atenção é escassa e o abandono é fácil. Por exemplo, se o usuário não entende rapidamente como criar uma conta em um app, ele provavelmente desistirá e buscará outra opção. E o UX, nesse contexto, busca reduzir o atrito entre intenção e ação. Design intuitivo, o invisível que funciona. O melhor design é aquele que parece invisível, que guia o usuário sem que ele perceba. Isso acontece quando o sistema antecipa as necessidades e responde de forma previsível. Então pense em como deslizar o dedo na tela de um smartphone é uma ação natural. Ninguém precisa de um manual para isso. Esse é o poder do design intuitivo, permitir que o usuário aprenda sem esforço. E evitando-se a frustração. Quando o design falha, o usuário experimenta frustração, que é o oposto do aprendizado. Então, mensagens de erro confusas, navegação complexa e excesso de etapas são gatilhos de desistência. Por isso, o papel da UX é garantir clareza, consistência e feedback em todas as etapas da jornada. Os atributos da UX, Donald Norman e Jacob Nielsen definiram 7 atributos que ajudam a medir a qualidade da experiência do usuário. Esses atributos são fundamentais para compreender o que torna uma experiência realmente satisfatória. Então, o primeiro atributo é o da utilidade. Um produto ele deve atender a uma necessidade real. De nada adianta ser bonito ou rápido se não resolver o problema do usuário. A utilidade é o ponto de partida de qualquer projeto de UX. O segundo atributo é o da usabilidade. A facilidade de uso é um dos pilares da UX. Um sistema deve permitir que o usuário alcance seus objetivos com eficiência e sem frustração. Testes de usabilidade são, portanto, essenciais em qualquer processo de design. O terceiro atributo é o da desejabilidade. Além de útil e fácil de usar, o produto deve ser desejado. A estética, o tom da comunicação e os detalhes interativos despertam emoções positivas que reforçam a satisfação do usuário. O quarto atributo é o da acessibilidade. A experiência deve ser inclusiva, o que significa permitir o uso por pessoas com diferentes habilidades físicas, cognitivas ou tecnológicas. Legendas, contraste de cores, leitores de tela e navegação simplificada são exemplos de boas práticas de acessibilidade. O quinto atributo é o da credibilidade. Um produto ele deve inspirar confiança. Elementos como segurança de dados, clareza nas informações e transparência nas políticas reforçam a credibilidade. O sexto atributo é o da encontrabilidade, A informação ela deve ser fácil de localizar. Uma boa arquitetura da informação garante que o usuário não se perca e encontre rapidamente o que procura, reduzindo assim a carga cognitiva. E por fim, o sétimo atributo é o do valor. Um produto ele deve gerar valor percebido, tanto para o usuário quanto para o negócio. Isso significa que o tempo, o esforço e o investimento devem valer a pena. Esses atributos formam o alicerce da experiência do usuário e devem ser considerados desde o planejamento até a entrega final do produto. Bom, a multidisciplinaridade da UX. UX é, por natureza, multidisciplinar.
Ela combina conhecimentos de diversas áreas para entender o comportamento humano e criar soluções eficazes. Uma dessas áreas é a psicologia cognitiva, né? Juntamente ao design gráfico e interação. A psicologia, ela ajuda a compreender como o cérebro processa informações. Conceitos como percepção, atenção, memória e motivação são essenciais para prever como as pessoas interagem com a interface. Por exemplo, o princípio da lei de Fitts, que relaciona o tempo de movimento à distância ao tamanho do alvo, é aplicado no design de botões. Então, quanto maior e mais próximo do ponto de foco, mais rápido o clique. Em relação ao design gráfico e a interação, o design visual e o design de interação cuidam da aparência e do comportamento dos elementos na tela. Tipografia, cores, ícones e espaçamento não são apenas estéticos, mas comunicam hierarquia e intenção. Ainda como uma disciplina, da UX, nós temos a arquitetura da informação. Então, organizar conteúdos e fluxos de navegação de forma lógica e previsível é essencial para que o usuário não se perca. A arquitetura da informação cria a espinha dorsal de qualquer sistema digital. Outra área importante dentro da UX é a pesquisa com usuários. Nenhum projeto de UX é completo sem pesquisa. Então, entrevistas, testes de usabilidade, personas e mapas de jornada ajudam a entender o público-alvo e validar hipóteses. Outra área, outra disciplina da UX é a tecnologia em desenvolvimento. UX e desenvolvimento caminham lado a lado. Um designer precisa conhecer as limitações e possibilidades técnicas para criar experiências viáveis. Então, a colaboração entre designers, desenvolvedores e stakeholders é o que garante a consistência do produto final. E, por fim, outra disciplina dentro da UX importante é de negócios e estratégia. A experiência do usuário também tem um papel estratégico. UX designers participam de decisões de produto, definem métricas de sucesso e contribuem para o crescimento da empresa. Afinal, a melhor experiência é aquela que equilibra as necessidades do usuário e os objetivos do negócio. Bom, o que UX não é? Assim como é importante entender o que é UX, é fundamental saber o que ela não é. Existem muitas confusões sobre o termo, principalmente entre profissionais iniciantes. Então, a primeira confusão a se desfazer é: UX não é apenas UI. Então, uma das confusões mais comuns é tratar UX e UI como sinônimos. UI, que é a sigla de User Interface, é o visual e o comportamento da interface. São os botões, as cores, a tipografia, os ícones. Já UX, sigla de User Experience, é a vivência completa do usuário, do primeiro contato após a utilização. Ok? Então a UX, ela se refere à experiência, à vivência do usuário no contato com a interface de usuário. Então a interface, ela é apenas uma parte da experiência. É importante, mas não é o suficiente. Ok? Outra confusão é que UX não é só estética. A UX, ela não se resume a deixar algo bonito apenas. A beleza, ela deve servir à funcionalidade. Um design pode ser visualmente impressionante, mas se for confuso ou ineficiente, ele vai falhar em sua essência. Beleza? Então, o princípio basilar de todo design é, antes de tudo, ser funcional. A beleza, a estética, ela deve servir à funcionalidade. Bom, outra confusão comum é a de que o UX não é apenas responsabilidade do designer.
Toda empresa deve se envolver na experiência do usuário, do atendimento ao cliente até o setor de marketing e o desenvolvimento de software. UX é uma cultura organizacional, não apenas uma etapa do processo de design. E outra confusão comum é de que UX não é um luxo. Muitas empresas ainda veem UX como um gasto opcional. Na verdade, investir em UX é uma economia inteligente, pois reduz retrabalhos, aumenta conversões e melhora a imagem da marca. Então, ignorar a experiência do usuário é o mesmo que construir uma casa bonita, mas sem portas funcionais. Bom, e a guisa de conclusão, UX como uma filosofia humana. A experiência do usuário é o elo invisível entre tecnologia e humanidade. Ela transforma produtos em soluções, interações em emoções e empresas em marcas memoráveis. Mais do que um campo do design, UX é uma filosofia de empatia e propósito. Entender pessoas, suas dores e seus sonhos para projetar um mundo mais fácil, acessível e prazeroso de se viver. Então, ao compreender que o design deve criar produtos que melhoram vidas, que aprender é melhor que desistir, que emoção é tão importante quanto função, passamos a enxergar o verdadeiro poder da UX, que é tornar a tecnologia mais humana. Beleza? Bom, gente, e aqui eu deixo algumas referências bibliográficas aqui para vocês, né, se vocês quiserem depois pesquisar, ok? Eu vou deixar o resumo dessa aula aqui, tá, em PDF, disponível para vocês lá no nosso canal do Telegram. Então, se você ainda não faz parte lá do nosso canal do Telegram, eu vou deixar ele aqui no rodapé desse vídeo, beleza? Também na descrição desse vídeo, para você entrar lá no nosso canal e buscar o arquivo PDF que eu vou deixar disponível, né, com o resumo dessa aula lá nesse nosso canal, beleza? Bom, então é isso, galera. Encerramos aqui essa primeira aula. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique esse curso para um amigo seu que quer ingressar na área de UX, de UI Design, beleza? Indique esse curso para ele, porque assim você nos ajuda a disseminar, né, esse conteúdo para o maior número de pessoas possível e nos estimula a produzir cada vez mais conteúdo de valor aqui para o canal, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.